Oi gente, tudo bem? Depois de bastante tempo, nós estamos aqui mais uma vez para trocar uma ideia e para falar de um assunto muito legal. Inclusive, esse foi um dos motivos de demorar um pouquinho mais para o vídeo sair, porque é algo que realmente mexe bastante com todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre autoestima, ou melhor, como manter a autoestima sempre elevada. Sejam muito bem-vindos ao canal Gente Real, eu sou a Paty, e se for a primeira vez que você está aqui, fique à vontade para conhecer o nosso conteúdo, e se você gostar, se inscreve para acompanhar sempre os novos vídeos que vão chegando por aqui. Há alguns dias eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, perguntando para o pessoal se eles consideravam que autoestima e amor próprio eram a mesma coisa, e também qual era mais importante. E foi muito interessante, porque teve uma galera que afirmou que não era a mesma coisa e que o amor próprio era mais importante, mas também teve outro pessoal que disse que sim, que era a mesma coisa, e alguns até que disseram que a autoestima era mais importante. E eu fiz esse questionamento lá justamente para entender um pouquinho como que as outras pessoas enxergam esse assunto, para que eu pudesse me preparar melhor e trazer esse conteúdo para vocês. Primeiro a gente vai precisar identificar o que significa cada uma dessas coisas. Então vamos lá. Autoestima. Tudo aquilo que a gente se refere, com a palavra auto é relacionado a nós mesmos. E é interessante que quando se trata de alta autoestima ou baixa autoestima, nós estamos falando exatamente disso, um nível alto ou baixo da estima que temos por nós mesmos. Estima tem ligação com afeto, admiração, carinho, afeição que se tem por algo ou por alguém. Então, nesse caso, seriam esses sentimentos relacionados a nós mesmos. Entendendo isso, a gente já consegue compreender que autoestima tem a ver com a forma como avaliamos a nós mesmos, em vários âmbitos da nossa vida, nos relacionamentos, áreas pessoais, profissionais. É uma avaliação que fazemos a respeito da nossa personalidade, da nossa forma de agir, as nossas características, os nossos comportamentos. E essa avaliação e as emoções pode ser tanto positiva quanto negativa. E daí vem o resultado de uma alta autoestima ou de uma baixa autoestima. Então, se eu tô bastante contente, se eu tô satisfeita com o resultado que eu tenho, se eu gosto de como eu me vejo quando eu olho no espelho, aquilo que tá exterior, que tá externo a mim, o resultado disso normalmente é positivo e a nossa autoestima está elevada. Agora, se de repente algo que eu fiz não deu o resultado que eu gostaria, quando eu me olho no espelho, não tô contente com a forma física, com a aparência que eu tenho, ou quando eu quero desempenhar alguma ação e de repente eu não consigo alcançar aquele objetivo, isso pode influenciar diretamente e aí vem o resultado negativo, vem a baixa autoestima. E aí eu trago a proposta desse vídeo de hoje, como manter a autoestima elevada, ou seja, como fundamentar esse sentimento para que ele seja algo consistente e constante na nossa vida. E é aí que entra algo bastante importante que fez parte daquela enquete lá no Instagram, o amor próprio. Esse relacionamento de amor que a gente constrói com a gente mesmo, com quem a gente é em essência. E o mais importante, como que a gente faz essa construção? Como que a gente desenvolve esse relacionamento de amor? Porque sim, o amor próprio é fruto de uma construção. O autocuidado é um processo. Não dá para vir todo escangalhado durante toda a vida e de repente de um minuto para o outro assumir um relacionamento de amor consigo mesmo. E ali tá tudo resolvido. Esse cultivo, ele é muito mais interno e muito mais lento no começo, mas ele precisa acontecer. Veja bem, se a nossa relação com a autoestima está totalmente conectada com aquilo que está externo a nós, com os resultados que a gente tem, o amor próprio, o auto-amor, tem o caminho inverso. Ele está conectado com o nosso interior, com a forma como lidamos com a gente mesmo no mais profundo do nosso ser. Assim como uma sementinha que é plantada, o enraizar acontece no solitário, no escuro, no úmido e silencioso espaço embaixo da terra. Também acontece com o fermento, que aparentemente está tranquilo, mas que em seu interior sofre intensas explosões fortíssimas, a fim de resultar no crescimento da massa. E onde que acontece o impacto entre uma coisa e outra e também a ligação entre elas? A minha visão distorcida de mim mesmo, sem que haja amor, me leva a uma busca constante para conseguir coisas que me deem resultado positivo para que eu possa então sentir a minha autoestima elevada. E isso interfere diretamente na melhora da forma como eu me vejo, certo?
Mas isso não funciona, porque sempre que eu obtenho uma conquista, que eu consigo um resultado positivo, o efeito daquilo ali é muito efêmero. Eu sempre estou em busca de algo mais. Eu sempre estou em busca de reforçar esse sentimento. Porque a cada conquista que eu tenho, cada resultado positivo que eu tenho, isso não consegue mudar a imagem que eu tenho a meu respeito, de uma certa maneira, essa imagem distorcida ela fica ainda mais forte, ela fica reforçada e piora a situação. Porque mesmo conseguindo aquilo que eu me propus a conseguir, eu ainda vivo conflitos internos com quem eu sou. Eu dependo do resultado exterior para conseguir ter um momento de paz comigo mesmo. E isso me coloca numa roda de samsara. Eu fico constantemente buscando novos objetivos para alcançar, para sentir aquele prazer momentâneo, aquela satisfação em ser quem eu sou. E a frustração só vai crescendo. Em contrapartida, o processo de amor próprio demanda maturidade e decisão. Não é um trabalho instantâneo, mas é contínuo. O amor próprio não está relacionado a gostar de tudo o que eu tenho e o que eu faço. Amor próprio tem a ver com amar a si mesmo, independente dos resultados. Se trata de muitas vezes reconhecer características em nós que a gente não gosta. Significa olhar para aqueles pontos, para aqueles comportamentos, aquela forma de ser que muitas vezes faz com que a gente pense assim: eu não queria ser dessa forma. Mas mesmo assim, a gente não fica revoltado, a gente não se julga, não se odeia, não se critica por aquilo que ainda não conseguiu melhorar. Mas a gente se acolhe, entende que estamos num processo de amadurecimento, de crescimento, de evolução, entende que todo ser humano tem sim as suas características, os seus pontos fortes e pontos de melhoria, pontos que precisam ser trabalhados. E é um amor que existe independente das condições. Eu amo o que eu gosto e eu amo também o que eu não gosto e naquilo em que eu estou trabalhando dentro de mim mesmo. Enquanto a autoestima olha o que tem por fora, gosta daquilo e por isso se eleva, o amor próprio olha o que gosta, olha o que não gosta muito e se mantém amando. É o verdadeiro caminho para a transformação, para o crescimento, para a mudança e evolução real. E agora vem um ponto-chave para tudo isso. Sabe aquela velha frase? A gente só ama o que conhece? Pois é, o auto-amor está também conectado ao autoconhecimento. É como uma corrente com vários elos, um intimamente conectado ao outro. Para se construir esse relacionamento de amor próprio, é preciso saber se priorizar, respeitar e cuidar de si mesmo e entender que isso não tem nada a ver com ser melhor do que o outro. Não é mudar um raciocínio e passar a pensar assim: agora eu me amo, eu sou mais importante e pro meu bem eu tenho que fazer qualquer coisa e passar por cima de qualquer pessoa. Não é nada disso, porque o nome disso não é amor próprio, é egoísmo. E existe um imenso abismo entre essas duas coisas. Por conta de o amor próprio ser mais profundo e estar conectado, relacionado intimamente ao autoconhecimento, a autoaceitação, interno e externo. Ou seja, não é só físico, não é cuidar da sua aparência, da sua alimentação, da estética. É passar a perceber melhor como que você nutre os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua energia. É entender o seu processo e ter uma certa paciência com tudo que vem acontecendo ao longo do seu caminho, inclusive e principalmente com todas as falhas que também aconteceram. São muitos detalhes que aparecem nesse processo, gente. E lembra que a gente falou que ele demanda muita maturidade? Pode acontecer, por exemplo, que nesse trajeto todo a gente não entenda direito o que é se amar, se acolher, se aceitar e passe a adotar um comportamento do tipo o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. E entenda que já que eu me aceito como eu sou, eu não preciso mudar. Mas isso, na verdade, é um equívoco. E é muito importante a gente ressaltar aqui que mudar, que crescer, evoluir, não é necessariamente um ato de revolta. Até porque a mudança ela não consegue se sustentar por muito tempo quando ela é motivada por uma razão distorcida. Por exemplo, quando eu mudo para agradar ao outro, quando eu me modifico para caber num determinado ambiente ou situação, quando eu abro mão de mim e da minha essência para receber uma validação externa. Mas o processo de amor próprio, ele desperta em nós uma percepção de coisas, de comportamentos que são essenciais para a nossa própria evolução. São mudanças que nos fazem amar ainda mais a nós mesmos. E vai acontecendo aos poucos um equilíbrio entre esse crescimento interno e a sensação de estar muito à vontade em ser quem somos. Com uma consciência de que a cada passo, a cada degrau que eu subo, eu vou me tornando mais integrado comigo mesmo. E não é para impressionar os outros ou para receber elogios, mas por uma
uma sensação de plenitude, da paz que eu encontro nesse processo. É muito interessante a importância desse processo, porque ao longo do nosso crescimento, muitas vezes a gente vai gravando em nós a ideia de que pensar em nós mesmos é um ato de egoísmo, que é preciso ter empatia, ser altruísta. Mas como é possível dar algo ao outro que nós mesmos não conhecemos, não experimentamos, não vivenciamos? É necessário, primeiramente, encontrar isso em nós, se nutrir de todo esse sentimento, para que assim a gente tenha condição de dividir, de externalizar isso com o outro. Sabe aquela história do avião? A máscara de oxigênio primeiro em você, para que você, sim, vivo, possa fazer algo pelo outro? É bem por aí. E alguma vez você já se perguntou por que em determinados momentos você se preocupa tanto com a outra pessoa, você faz o melhor pela outra pessoa e às vezes é tão cruel consigo mesmo? Quer ver um exemplo disso na prática? Suponha que você se olha no espelho e encontre ali alguma característica que não te agrada, algo que você considera ser um defeito. E então você começa a dizer coisas a seu respeito, coisas que machucam, sobre a sua aparência, sobre o seu comportamento, a forma como você se veste, a forma como você conversa. Honestamente, você já fez isso? Eu já, inúmeras vezes. Já me ofendi, me julguei, me critiquei horrores. Agora, me diz também, honestamente, alguma vez você já viu uma característica em alguma pessoa que você não achou legal e que considerou ser um defeito? Sei lá, o porte físico, o tipo ou a cor do cabelo, as rugas no rosto, a forma dela se vestir, o jeito de falar ou de se comportar. Uma pessoa que não estivesse fazendo mal pra ninguém, estivesse apenas sendo ela, mas que você encontrou, viu ali algo que não foi agradável. Você teria coragem de dizer pra essa pessoa coisas tão duras, agressivas, ofensivas, como você disse pra si mesmo? Ofender, machucar, magoar uma pessoa completamente de graça. Ferir os sentimentos de alguém que já pode ter sofrido tanto nessa vida? Eu acredito que não. E você já se perguntou alguma vez por que raios você tem esse tipo de comportamento com você mesmo? Se você pudesse assistir de fora, como um telespectador, essa cena acontecendo, a forma como você se trata muitas vezes, qual sentimento você teria diante disso? Grande parte dos nossos sofrimentos e até de alguns problemas se dissolveriam se mudássemos a forma como nos relacionamos com a gente mesmo. Se você parar e analisar que a criança que você foi um dia, aquele ser pequenininho indefeso e que foi aprendendo porque nasceu sem saber nada na vida, nunca deixou de existir. Ela te acompanha dia a dia e ela existe em algum lugar dentro de você. Que tipo de tratamento essa criança merece? Muitas vezes, gente, a gente se perde na forma de nos relacionar com a gente mesmo porque a gente busca fora essa referência. A gente entende modelos e padrões que aparentemente funcionam muito bem para as outras pessoas e tenta replicar aquilo na nossa vida. Mas somos seres únicos. Não existe uma cartilha que funciona para todo mundo. E por isso se conhecer é essencial. Muitas vezes a gente se sente frustrado. A gente pensa que existe um problema em nós porque aquilo não está funcionando. E às vezes não está funcionando porque aquele não é o nosso jeito. E tá tudo bem. Não existe certo e errado nesse sentido. Cada um funciona de um jeito. Se permitir ser quem a gente é libertador. Então, respondendo a nossa pergunta inicial, como que a gente faz para manter a autoestima elevada? É essencial que a gente cultive, que a gente construa esse relacionamento verdadeiro e profundo de amor próprio, conhecendo a si mesmo, respeitando a si mesmo. A nossa autoestima não ficará abalada, ela não sofrerá impactos profundos se a base para ela estiver fundamentada em algo interno, em algo realmente válido e sólido, que é o amor próprio. Ela não depende mais das circunstâncias externas e somente de resultados positivos para acontecer. Ela passa a estar alinhada com quem nós somos. Atos de autocuidado, com a nossa alimentação, com a nossa saúde física, com a nossa aparência, são fundamentais, mas eles só realmente têm um resultado duradouro se por trás de tudo isso existir amor, existir o alto amor. E essa é a mensagem que eu quis compartilhar com você hoje. Eu desejo de todo o coração que venha trazer de repente uma luz, uma reflexão interna e que seja um tijolinho aí no processo da construção do autoconhecimento, do amor próprio e da autoestima elevada. Se você ficou comigo até agora aqui no vídeo, deixa um comentário, mesmo que seja somente um emoji, para que eu saiba que você recebeu essa mensagem e que você gostou, que de alguma maneira isso foi contribuição para a sua vida. E se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever caso você se sinta à vontade, para que o canal continue crescendo e essas reflexões de vida real, de gente real, alcance também a outras pessoas. Muito obrigada pela tua companhia e eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo e até mais!